bem-vindo à aula de funil de vendas. Então, principalmente, eu vou te ensinar como converter leads em vendas, independente de crises, do momento que o mercado tiver. E aqui eu deixei o link direto do meu Instagram para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, que, enfim, vocês não consigam colocar aqui na área de membros, pode me chamar no direct. Então, realmente, a ideia, primeiro, é mostrar para vocês que independente de B2B, que é quando tu vende para outras empresas, ou B2C, que é quando tu vende para o consumidor final, tu está negociando com uma pessoa. Pessoas negociam com pessoas, independente do cargo, de quanto de renda ela tem, enfim, tu está negociando com outro ser humano. Então, você ter esse mindset é muito importante entender para te dar segurança, você não ter medo, tá? Se aquela pessoa você achar mais superior que você, enfim. Então, essa é a grande verdade antes de começar. Te dar um pouco de contexto, que existe uma pesquisa que ela mostra o momento de compra do mercado, tá? E apenas 97% dos prospects que chegam até o seu time de vendas não estão em processo de decisão de compra. Só 3% realmente têm uma necessidade clara ou querem comprar de você, tá? Então, até imagina se você não tiver presença digital na internet, né? Talvez as pessoas nem te encontrem esses 3%. Então, por isso que a presença digital, ela acaba se tornando muito importante também. Outra questão aqui para você realmente gerar uma necessidade nesses 97%, você precisa ter um método, que é isso que eu vou te ensinar aqui nessa aula. Então, como o teu negócio está preparado aí para aplicar essa mudança? Eu trouxe algumas lições da área de vendas que podem dobrar o teu resultado, né? Até como eu disse ali na primeira aula, né? No módulo ali que eu mostrei como funciona o curso. Eu já separei uma planilha que vai te ajudar aí a você estimar um cenário para dobrar seu resultado. Primeiro de tudo é que você precisa entender o jogo dos números. E o grande segredo em vendas é que não existe um grande segredo, tá? Não tem a fórmula mágica, mas tem você ter um método, ter um funil e você realmente utilizar a matemática, usar números para identificar a taxa de conversão. Então, vou te dar um exemplo super simples de uma taxa de conversão de 10%. Digamos que 10 pessoas cheguem no teu time de vendas, ou em você, né? Talvez você mesmo que esteja vendendo aí. 4 concordaram em ter uma reunião, 2 você enviou proposta e 1 deles fechou. Ou seja, você precisa de 10 pessoas que cheguem no seu time de vendas para um novo fechamento. Então, isso te dá mais previsibilidade para você calcular o jogo dos números e fazer essa engenharia reversa, tá? Por isso que é muito importante você utilizar uma ferramenta de CRM, ter dados, ter histórico dos seus clientes. Porque é através dessa ferramenta que você vai conseguir gerenciar e controlar melhor os seus números. Caso você ainda não tenha uma ferramenta, eu separei depois a aula ali sobre ferramentas, né, que eu vou te dar várias dicas. Se você precisar testar alguma gratuitamente, quiser a minha dica, pode ficar à vontade de deixar aqui no comentário ou de me chamar no direct do Instagram. Segundo passo é você construir etapas de venda. Para você construir etapas de venda, você precisa fazer engenharia de entender como que é a jornada de compra do seu cliente, desde que ele chega no seu funil até o momento de ele tomar a decisão. Então, basicamente, você tem que criar as etapas com base nisso. Então, por exemplo, primeiro é você verificar se ele realmente tem potencial, se ele é um lead qualificado. Depois é você fazer uma primeira reunião para entender melhor o cenário dele. Depois, se a proposta aí realmente fizer sentido para a dor que ele tem, para o desafio, para o cenário dele, você envia a proposta e depois ele aceita os termos. Então, esse é um fluxo básico de decisão aí para as pessoas normalmente, tá? Mas claro que você tem que entender do seu negócio e por isso até depois que tem a questão ali da execução, o que faz sentido aí para o seu cliente. Terceiro passo, não adianta você só ter o funil, só ter as etapas. Você precisa executar atividades relevantes durante o processo. Então, durante essas etapas do funil que você vai criar, você vai gerenciar o processo de atividades relevantes que realmente levem seu prospect para o próximo passo. Por exemplo, a mente do Michael Phelps não está só na medalha de ouro, mas em fazer cada movimento certo para alcançar isso. Porque você não tem como controlar se teu cliente vai pagar o cartão, ele vai realmente pagar o boleto. Mas você pode controlar o quanto realmente teu processo está adequado para ele tomar essa decisão. Porque vendas nada mais é do que tu ajudar a pessoa a tomar uma decisão de compra. E ela tem que entender que seu negócio vai ser a decisão que vai trazer mais resultado, que vai dar menos dor de cabeça para ela. Aqui eu trouxe alguns exemplos, que também vai remeter às atividades, tá? De gatilhos e etapas do teu funil de vendas. Então, normalmente, a primeira etapa é a qualificação. Você vê se aquela pessoa tem potencial. Se ela tiver potencial, você avança para uma etapa de conexão, de briefing, de diagnóstico.
pode usar o nome que for aqui. Então aqui você vai entender realmente quais são as dores, qual o desafio daquela pessoa, por que ela entendeu que você pode ajudar ela a resolver o problema que ela tem. Depois a etapa de solução. Solução onde você vai apresentar a sua proposta, como funciona o seu serviço, método de trabalho, para depois realmente negociar, verificar os termos de pagamento, enfim, o que falta para aquela pessoa tomar a decisão. Fechamento, se a pessoa aceitou, só falta assinar o contrato ou pagar, depende muito aí do teu cenário, do que você considera para ter uma nova venda. O que eu indico é pagamento realizado. Você deixa aquela pessoa na etapa de fechamento. As atividades, elas são o que vai acontecer em cada uma dessas etapas, tá? Então, é ideal que você entenda aí, como eu comentei, qual que é o fluxo de decisão da tua realidade, do teu cliente. Dica, pega o histórico dos teus clientes que fecharam mais rápido, que fecharam uma venda realmente boa e entende como que foi o processo de vendas. E aí você replica isso para o seu cenário. Analisar o histórico que deu certo é uma ótima solução para te ajudar a definir qual é a etapa ideal aí para o seu funil. E aí tem várias formas de você realmente otimizar o seu funil de vendas caso você já tenha um funil validado, tá? Que é, primeiro, você gerar mais negócios, ou seja, aumentar o volume de pessoas que tem que chegar no seu time de vendas. Segundo, você ter negócios maiores, então produtos que têm um ticket médio alto. Terceiro, maior conversão, que é aumentar aí o avanço entre uma etapa e outra, ou menos tempo, diminuir o ciclo de vendas, o ciclo de que a pessoa chega no teu funil de vendas até quando ela compra. Então, são formas aí de você conseguir realmente otimizar os números. Depois a questão é que você precisa medir esse resultado. Não adianta você ter todo esse processo se você não consegue otimizar, mensurar. Então, por isso que a ferramenta de CRM, né, que é onde você vai ter esse histórico, ela é muito importante. Porque se você estiver preenchendo a ferramenta, ela vai dar todos esses dados para você de forma automática. Então, é só você comparar o seu cenário aí de meta com realmente o realizado que está na ferramenta de CRM. E é ideal você se fazer essa pergunta: o quanto meu time de vendas está performando? Se você já tem uma operação madura, já tem um funil validado, está na hora de você entender quem que é teu perfil de cliente ideal. Então, eu trouxe um exemplo aqui para simplificar para vocês. Digamos que você tem uma agência de marketing digital, você vende um produto que tem um ticket médio de 10 mil por mês. Normalmente, as pessoas compram de você, elas têm essas características. Elas são as donas da empresa, elas têm faturamento anual entre 4 e 10 milhões, elas têm uma maturidade digital avançada, normalmente elas têm um vendedor para suprir realmente os leads que você vai gerar para ela, e ela normalmente tem 12 mil de orçamento para marketing. 10 mil para o seu FII mensal, mais 2 mil para investimento em mídia paga e outras estratégias. Então, depois que você realmente conseguiu validar suas primeiras vendas ou quer otimizar o seu funil, você precisa aí desenhar o seu perfil de cliente ideal. Por quê? Porque você vai conseguir identificar na prospecção ativa quem pode ser teu potencial cliente e também você vai conseguir identificar quem está chegando no seu funil e não tem potencial. Quem não tem potencial, você não avança aquela pessoa para o próximo passo. Tanto para o seu custo de aquisição de cliente, que tem a sigla CAC, ser baixo, tá? E também você não perder tempo e gastar energia com quem não vai te trazer resultado. Sétimo passo é você realmente ter estratégia de gerar demanda, porque não adianta você ter todo esse passo a passo se você não tem gente chegando no seu funil. E esse é um erro que muitos empreendedores cometem. Eles desenham todo o processo, investem milhares de reais em ferramentas e chega lá e não tem leads, não tem com quem abordar, quem conversar. Então, você realmente gerar leads é super importante e eu trouxe algumas estratégias aqui para te ajudar em relação a isso. A primeira delas é você investir em ads, mídia paga, né, através do Google, do Facebook Ads. Então, através de um valor investido ali, você vai ter pessoas bem segmentadas chegando no seu negócio. Isso dá certo, tá? Então, bom que você já vai ter uma estratégia de vendas para realmente captar as pessoas para entrarem no seu funil de vendas. Outra questão que você pode fazer, que é uma forma mais orgânica, que é tanto você gerar conteúdo aí através das redes sociais, tá? Tem a questão que não tem uma entregabilidade tão boa mais das redes sociais se você não investe em anúncio. Então, talvez você não tenha uma entregabilidade, tantas pessoas vendo no seu orgânico, mas se você tiver conteúdo relevante, as pessoas vão entender que é a sua marca, que você é uma autoridade. Outra questão também, o orgânico você pode utilizar também, né, que você não vai estar investindo realmente dinheiro, é você usar o outbound, que é a prospecção ativa. E aí eu trouxe várias cadências de e-mail para você realmente utilizar nos próximos módulos, tá? Então você pode realmente ir atrás das pessoas através das redes sociais
ou ter uma lista de e-mail e disparar uma sequência de e-mails para ela entrar no seu funil. Outro passo é parcerias. Você ter parceiros de negócio que te indicam, em troca você dá uma comissão, tá? Também pode ser uma fonte de tráfego para você. Outra questão é você vender para o mesmo cliente, que é se você tem um produto 1 com ticket baixo, um produto 2 com ticket maior, um produto 3 com ticket maior ainda, é você fazer o seu cliente realmente avançar nesse seu funil de produtos. Então, você vender para o mesmo cliente, muitas vezes é mais barato e mais fácil, porque ele já conhece o seu negócio e já teve disposto uma vez a comprar de você. Então, talvez ele precise de alguma outra solução para realmente avançar junto contigo. Vamos lá para a próxima dica aí para vocês. Aqui são as dicas que eu dei, tá? Em relação à fonte de tráfego, mas o que é importante é você entender qual funciona aí para o seu negócio, tá? Como eu tô falando muito isso para vocês, né? Porque não adianta você aplicar as dicas que mais funcionam aí para o negócio das outras pessoas. Você precisa entender realmente a sua realidade e fazer um filtro. Eu acredito que o que falta muito para as pessoas hoje é fazer um filtro, um discernimento do que funciona para a realidade delas. Então você pode replicar e ver o que vai funcionar melhor para o teu cenário. Qualquer dúvida, deixa aqui na área de membros. Vamos que vamos!